A coisa é realmente bastante complexa, né? Porque entra, por exemplo, de certa forma, a fisiologia da bactéria, a farmacologia do antimicrobiano, eu acho que entra a própria biologia molecular do agente infeccioso, né? Os mecanismos de resistência do paciente, ou, desculpe, os mecanismos de deficiência imunológica ou não do paciente, a interação com outras drogas, né? O antibiograma, MIC, tudo é in vitro, não é? Como é que você vê isso, então, essa necessidade de um conhecimento muito amplo? Como é que você vê a importância da equipe de saúde nessa parceria aí para ver o que é melhor para o paciente, exatamente em cima dessa individualização que você colocou para nós, né? Sim. Bom, primeiro, eu acho que quando a gente fala em equipe, né, o Antimicrobial Stewardship, né, basicamente tem que ter um infectologista e um farmacêutico clínico especializado em antibióticos, né? Isso, para mim, é chave de ouro e é uma situação, né, imprescindível, né, Tadeu? Então, eu gosto de comentar que a gente tem, inclusive, né, a possibilidade, hoje em dia, né, do tele-stewardship. Quer dizer, hoje imagina, você tem um hospital de 200 leitos, poxa, será que eu posso ter um farmacêutico clínico para o stewardship? Eu preciso do infecto no stewardship, porque muitas vezes o infectologista, ele acaba ficando no SCH, no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Então, ele tem que ver antibiótico, ele tem que ver taxa de infecção, e, na minha opinião, é muito desafiador, porque um hospital de 200 leitos, você não gasta menos de 4 horas num dia, junto com um farmacêutico clínico, para fazer um bom stewardship, fazer um bom controle de antimicrobianos, mais uma visita, né, à beira-leito em alguns pacientes, e discutir com as equipes. Então, é impossível, né, você ter um infecto que faça mais de uma coisa, ele tem que ser dedicado. Então, hoje, com o tele-stewardship, né, eu consigo, né, tirar a lista de antibióticos de um hospital lá do interior, né, que tenha lá 200, 300 leitos, o farmacêutico clínico consegue avaliar, consegue, com os dados de prontuário, né, que a gente hoje consegue extrair esses dados do prontuário eletrônico, mesmo à distância, né, claro, através de LGPD, com contrato, tudo assinado, a gente consegue extrair todas essas informações e já montar. Hoje em dia a gente já tem mecanismos de inteligência artificial e códigos de regras de definir daqueles 100 pacientes que estão usando antibiótico, quais que a gente precisa fazer uma intervenção. E aí, qual que é a minha crítica em cima do RSI, né, do resistente, sensível intermediário? Por quê? Vamos te dar um exemplo, né, Tadeu? Você comentou ali, a bactéria tem uma fisiologia, os antibióticos têm uma atividade. Eu digo que 2 é a concentração que não deixa minha bactéria crescer, ok? Essa é a MIC, que diz que é sensível. Ok, esse antibiótico vai chegar em quanto no pulmão? Vai chegar em quanto no rim? Vai ficar quanto no sangue? Na pele, quanto que ele vai ficar? No sistema nervoso central. Então eu brinco, teria que ter o antibiograma do cérebro, o antibiograma da pele, o antibiograma da onde tiver a bactéria, ele teria que ter um antibiograma diferenciado. Talvez 2 aqui não seja sensível, seja resistente, mas 2 em outro tecido vai ser sensível, porque vai depender da quantidade de antibiótico que vai chegar lá. Então, a minha crítica é bem essa. Quando eu olho o antibiograma e eu vejo uma MIC de alta, 32 para um aminoglicosídeo, é impossível tratar uma infecção com essa MIC, é resistente. E eu falo, é uma infecção urinária? Eu digo, é completamente possível tratar essa infecção. Por quê? Nesse sítio, eu vou ter uma concentração 30 vezes maior do que na corrente sanguínea. Então, eu posso tratar. Então, eu não tenho que ter um antibiograma de urina que a MIC, não a MIC vai ser a da bactéria mesmo, mas assim, o sensível na urina tem que ser 128, mas no sangue é 8. Então, assim, o antibiograma, ele é uma ferramenta que me ajuda, mas tem que ser tudo muito bem individualizado. E é isso que entra, né, o conhecimento de farmacocinética, de concentração das drogas, conhecimento microbiológico, para poder dar essa resposta. Porque o que vai acontecer? Se o paciente está com uma infecção urinária, é uma ISBL, tem uma MIC alta para aminoglicosídeo, eu vou usar o quê? Um carbapenêmico?
né? E aí o que vai acontecer com o meu meropenem, meu imipenem? Eu vou começar a ter pressão seletiva, eu vou ter transmissão de bactérias multiresistentes de forma horizontal. E aí eu vou ter o quê? Aquele caos, aparecimento de CARP-C, de carbapenemases, esse é o principal problema, né, que o antibiograma pode me trazer, se eu não fizer uma interpretação correta. Então, nesse paciente aqui, eu poderia ter usado uma droga que não é indutora de resistência, que não faz pressão seletiva, que é barata, que tem melhor penetração, mas eu não vou usar porque no meu antibiograma eu interpretei dessa forma, que é uma forma padronizada, né, mas que não é compatível para esse paciente. Então, eu acho que essa é uma estratégia que precisa ser modificada, mas é algo extremamente complexo, né? Como eu acabei de passar isso para vocês, né, Tadeu? Exatamente. Eu já vou agora partindo já para as perguntas que as pessoas estão fazendo aqui, então eu vou já projetando e fazendo, né? Então vamos lá, olha, a Cláudia coloca a seguinte situação: olha, o que fazer quando o paciente possui um multiresistente a todos os antibióticos que foram testados? Será que é multiresistente? Essa é a minha pergunta, né? Eu acabei de sair de uma aula que eu estava dando para os médicos, né, intensivistas do nosso complexo hospitalar. E eu mostrei para eles um antibiograma, tá, Cláudio, que era assim, R para tudo resistente, né? Aí eu perguntei qual foi a minha primeira coisa quando eu peguei esse antibiograma. Eu liguei no laboratório e falei, eu quero o antibiograma, todos os antibióticos que foram testados no equipamento, porque o antibiograma, ele solta lá alguns antibióticos, isso fica definido pelo antimicrobial stewardship, o que vai aparecer no antibiograma. Porque, veja, se eu for botar tudo que tem no painel que é testado, tem lá 30 antibióticos. Não vai caber, né, na minha tela, no meu papel, né? O meu lado vai ficar lá rodando, né? Então, acaba sendo selecionado. Alguns antibióticos, eles não têm nem valor de corte definido pelos comitês, pelo BRCAST, EUCAST, CLSI, daí não aparece, mas eu tenho lá a MIC. E eu posso utilizar esse antibiótico e interpretar para um outro antibiótico da mesma classe, e que não sai no antibiograma, porque não tem valor, mas farmacocineticamente, e microbiologicamente eu sei que vai funcionar, e eu sei que vai ter atividade. Então, a gente recupera esse material, vamos dizer assim, que está lá no laboratório, cheio de informação, rica, né? E aí você pode traduzir essa interpretação. E aí a gente olha lá que, poxa, era uma pseudomonas resistente a tudo, inclusive resistente à polimixina, tinha uma MIC de 4, né? E eu olhei o antibiograma e assim, não tinha, por exemplo, testado no antibiograma ceftolozane com tazobactam, que é um novo antibiótico, mas estava lá no equipamento. Então, é um antibiótico que poderia ser usado. Parecia resistente a tudo, mas não era. E tinha lá ceftazidima, MIC de 16. É resistente pelos comitês. Não, mas dá para usar ceftazidima com MIC 16? Claro que dá. Eu posso fazer uma estratégia de dose aumentada, de infusão contínua, colocar em bomba de infusão, e eu vou alcançar, né, 16 tranquilamente para tratar uma pneumonia, para uma infecção urinária, talvez menos por uma meningite, mas eu posso lançar mão de uma estratégia de dose, né, de 8, 10 gramas de ceftazidima, e isso tem trabalho na literatura que a gente muitas vezes precisa usar, né? E aí vem outra pergunta, como é que está o clearance de creatinina desse paciente? A gente sempre olha a disfunção renal, né? A creatinina está baixa, quer dizer, a creatinina está alta, eu tenho que diminuir a dose. Mas alguém olha se o clearance de creatinina do meu paciente não está em 140? Se tiver em 140, eu tenho que aumentar a dose do meu antibiótico muito mais. E aí é aí que vem as falhas terapêuticas. Então, olhar lá a resistência, olhar a sensibilidade, né, eu tenho muito mais coisa que o antibiograma pode me mostrar que está escondido, está dentro do laboratório e a gente acaba não sabendo. Então, essa questão de quando é resistente a tudo, cuidado. Vai ver todos os resultados e interpretar se realmente é multiresistente. Quando você não tem mais opção terapêutica, aí você vai ter que lançar mão do quê? Provavelmente, de estratégias de dose e terapêutica combinada, tá bom? Aí é assunto que foge do
do antibiograma. E aí são outras estratégias aí para a gente discutir, né? Isso, o Felipe, inclusive, trabalha nessa área, né, fazendo testes de sinergia de antibióticos, aí ele já explicou em lives anteriores. Lembrar que o Felipe tem vários cursos com a gente aqui, não é? Além disso, ele também presta consultoria para stewardship de antimicrobianos, e nós vamos desenvolver uma parceria com ele, em que os nossos alunos vão poder ter desconto para ter essa assessoria dele, e já tem cursos dele que é só você comprar aqui na nossa plataforma, né? Como também temos parceria com a GIH, já foi lá no Sul Encontro, com a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, que vai ter de 1 a 3 o congresso, onde a gente vai estar presente. Também gostaria de lembrar vocês de uma outra coisa que eu acho que é muito importante. Nesse final de semana, né, temos um curso gratuito com certificado, que é a nossa jornada imersiva em controle de infecção e resistência microbiana, com nossos professores, 5 deles vão estar participando dessa jornada. Então, bem interessante aí vocês passarem o sábado conosco aí nesse curso. Mas tem que fazer a inscrição prévia, porque ela não será aberta, só quem tem o link que vai poder assistir. Então, se inscrevam, depois entre nos grupos que a gente está criando para exatamente a gente poder divulgar o link e poder, inclusive, divulgar a lista de presença para vocês poderem ganhar o certificado no final. Eu acho que isso aqui é importante. Também gostaria de lembrar uma outra coisa, e depois já emendar com uma pergunta e emenda com a que o colega colocou lá.